Olá, meus amigos. Só uma dica rápida, só um adendo. Prometo que não vou enganar vocês. A gente já vai partir para o vídeo de costuras. Mas só um adendo, uma dica rápida aqui. Como é que seria para criar algumas faixas que não estão coladas num objeto? Elas estão fazendo um movimento no espaço. A gente tem que criar objetos, a gente tem que criar um modelo ali, base, para poder gerar essa faixa colada num determinado local. Como assim? Isso é uma dica que é muito boa. Olha essa faixa que tem aí no centro. Quando a gente olha aqui de frente, a gente observa que ela tem duas pontas encostadas na mochila, só que duas flutuando assim, indo para frente. E veja que essas faces daqui são retas para cima. Depois as faces começam a virar de frente. Ó, essa, por exemplo, já é mais apontada para dentro, essa é para frente. Então ele vai fazendo um twist, né, uma torção. Então essas coisas são difíceis de se fazer com Insert Mesh, se você não tiver um macete, porque ele tem a torção e ainda está flutuando no espaço. Então o que acontece? Eu criei uma esfera, vejam aí, posicionei ela no lugar, e aí eu vou pegar esses dois bicos que eu fiz na esfera, pegar a parte de baixo e fazendo a curva até em cima. Como assim? Eu vou gerar a faixa vindo daqui, veja que essa faixa aí começa apontando para baixo, né, ou para cima. Chega aqui na frente, ela começa a apontar mais para a nuca do personagem, começa a virar, dar um twist. E eu não estarei criando essa faixa num espaço vazio, estarei criando colado num objeto, depois eu deleto essa esfera. Então esse é o macete quando você tem faixas, correntes, seja o que for, cadarços, né? A ponta dele saindo laço, que está fazendo um movimento no espaço. Então você cria um objeto para colar aquilo ali. Então veja, eu vou pegar lá o nosso Insert Mesh, famoso 304, que é o valor que a gente tem usado. Vou só planificar um pouco mais aqui embaixo. Vejam que para poder tirar bem ela desse plano horizontal. E aí ela vai entrando no centro da esfera, onde já está virando e apontando para frente. E vejam, ó, movo um pouquinho ali para colar bem. E aí você pode concluir dando um cliquinho no modelo, invertendo e deletando. Então veja, foi criado no espaço já certinho. Vou fazer agora pequenos ajustes no formato, mas ele já está ali com a torção, já está no lugar certo. Então o que eu vou fazer aqui, sim, só esse vídeo está acelerado, mas só porque é uma dica rápida, só para vocês entenderem como eu fiz essa fita no espaço. E depois vou mostrar lá embaixo também. Então vejam, que interessante, vou jogar o nosso querido Inflate. A gente tem jogado sempre 7 de Inflate, para deixar isso mais robusto. Vamos ver ali, para ele encostar, ficar ali embaixo mesmo. E pronto, já fiz uma fácil. A de baixo também é fácil, só é mais demorado, porque são várias faixas enroladas. Então o que eu fiz aí? Eu criei um boxezinho meio comprido, torci, coloquei ali, transformei em Dynamesh e comecei a mover, girar e recalculando Dynamesh, usando Polish também para planificar, para gerar os planos que eu queria, para gerar essa rotação da faixa. E a faixa eu vou criar em cima dessa estrutura, né? Então veja, ó, já encaixei, né? Estou encaixando para ela colocar ali certinho, cair na presilha. Aproveito para movimentar essa presilha um pouco mais para frente, estava muito embaixo. Certo? Ok. E aí o mesmo também com a parte da frente, movimentar ali e colocar ele retinho. Então vai torcendo, girando, recalculando Dynamesh, ou seja, estou criando essa estrutura no espaço para que eu crie a fita colada nela. Depois eu deleto essa estrutura e quem olhar o modelo pronto acha que eu fiz essa fita com o Insert Mesh gerando ela vazia no espaço e que já caiu certinho. E quando você tenta fazer, ela fica toda distorcida. Esse é o macete, é criar uma estrutura temporária. Eu acabei cometendo um erro nessa parte de baixo, aí, né, nessa volta que ele dá embaixo. Guarda isso na cabeça que já eu vou falar que erro é esse.
que ele não dobra assim em forma de U, ele dobra deitado e ele está de frente, as faces têm que ficar deitadas. Toda dobra é assim nessas faixas, não é em U. Olha lá, tá letra U aí. Tava grudado ali, agora eu vou separar também, recalculando Dynamesh. Então eu dei mole com essa parte de baixo, depois tive que criar outra peça ali, que eu esqueci de girar. Enfim, vou agora começar a criar faixa. Eu gosto de criar faixa pequena, mesmo sabendo que ela vai ser 304 no meu caso. Fazer bem pequenininho, porque aí a linha fica bem coladinha na superfície. Depois a gente aumenta, no meu caso, para 304 e dá um cliquinho para ele aumentar. Então veja que a gente vai fazendo ali para ele ficar certinho. Feito isso, eu passo ali para os 304, dou um cliquinho. Aí começou a acontecer uma coisa também estranha com o meu Dynamic, que foi ele mudar a proporção dele e não aceitar mais aquele valor. Então eu fui no olhômetro mesmo, fui diminuindo, achei esse 150 aí um valor bem parecido no resultado final com as outras faixas. Pronto, feito isso, fico com a faixa, escondo aquela estrutura e deleto. Agora essa estrutura de baixo, vou fazendo aí, pequenininho também. Peguei por ali, ó, completei. Dei um cliquinho. Agora o 304 pegou. Entendeu? Já escondi, quer dizer, agora eu escondi outra parte, dei um delete hidden. Vou mover aqui porque ele fez uma curva muito bruta ali naquela região. Eu poderia ter feito aquela estrutura antes com mais capricho, tá? Ela foi meio corrida para mostrar para vocês. Se eu perco um pouquinho mais de tempo lá, é tempo que eu ganho aqui. Entendeu? Mas ok, fui ali, movi e deixei isso mais certinho, fazendo esse twist. Tá. O problema é esse anel de baixo que eu falei para vocês, que tá como se fosse a letra U. Eu selecionei esses polígonos do U, escondi e deletei. Ó. Primeiro eu dei um inflate aí por 7, aí de repente surgiu nos meus olhos assim, por causa da correria, eu falei, gente, o que eu fiz nessa parte de baixo? Né? E aí eu consertei. Aqui eu tô só movendo, girando ali, ó, fazendo umas máscaras em umas áreas para proteger e girando outra para poder encaixar ali nas presilhas. É um trabalho bem lento ali, lento entre aspas, não leva muito tempo, mas é calmo, vamos dizer assim, caprichoso para isso poder encaixar certinho. Fiz também na parte da frente. E aí é o seguinte, ó, resolvi criar uma outra estrutura para fazer essa curva aí de baixo. Criei essa esfera, achatei, posicionei ela ali. Movi um pouquinho mais para cima a esfera. E agora eu criei essa fita utilizando a esfera como base. Fininho e depois engrossei. Agora sim ela vai fazer a dobra da forma certa. Feito isso, as emendas eu poderia soldar com weld, botar bem encostadinho e soldar, ou o que eu fiz aí, eu comecei a criar presilhas nas emendas. Até porque essas presilhas vão ter que existir, que é para ajustar o tamanho do cabo, né? Da alça. Então dá uma olhada aí. Viu? Uma dica boa. Tudo que vocês já viram, mas com essa dica de gerar um objeto no espaço para depois criar a faixa. Ah lá, nas emendas eu fui criando a presilha, criei uma outra faixinha por cima, que é essa final que está descendo, essa que cai sozinha, não a curva. A curva já está do jeito que eu falei, né, deitada e não assim as faces de frente para você. Já também mapeei essa faixa, joguei aquele render fibers, algum detalhamentozinho com standard para dar uma amassadinha. Já joguei o surface noise aproveitando o detalhamento. A mesma coisa fiz com esse malandro daí de cima. Depois eu vim até dar mais um desenho nele para ele ficar um pouquinho mais deformado. E veja, quem olha isso daí acha que eu já fiz isso no espaço, mas não, eu gerei uma estrutura com a curva certa, com Dynamesh. Ela é meio porquinha, mas ela já tem a direção certa para você fazer a faixa colada nela, depois esconde ela e fica só com a faixa. Então vamos para o próximo vídeo.